E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje uma atualização sobre a nossa CNC Laser, e eu também quero deixar um recado para vocês, tá? Antes que a gente comece esse vídeo, eu gostaria de comentar com vocês que eu estou vendendo essa máquina, tá? Infelizmente, por um problema pessoal, eu preciso vender ela para poder, né, cobrir outra despesa. Então, quem tiver interesse em adquirir essa máquina, eu não fabrico máquina para vender, mas essa que eu acabei de montar, eu estou vendendo. Quem tiver interesse, eu vou deixar o meu telefone aqui embaixo, só me chamar lá no WhatsApp que a gente pode combinar direitinho, beleza? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: muitas pessoas me cobraram um vídeo sobre a montagem, né, e atualizações sobre a máquina, e nesse vídeo eu vou falar também sobre isso. Acontece o seguinte: o meu computador foi invadido, né? Por pouco nós não perdemos esse canal, por pouco eu não perdi o meu canal de pescarias também, mas eu perdi algumas coisas do meu computador, né? Já que ele foi invadido, eu perdi contas a minha conta antiga do Facebook, tive que fazer uma nova, perdi acesso a alguns e-mails, perdi alguns arquivos, perdi alguns vídeos do meu outro canal, enfim. E nesses arquivos que eu perdi foram os vídeos também da montagem da máquina anterior. Como eu já tinha os vídeos da montagem anterior, eu acabei não gravando a montagem dessa máquina atual, confiando que eu ainda teria os arquivos, né? Só que na hora que eu fui procurar para editar os vídeos, eu percebi que não tinha mais eles. Mas enfim, vida que segue, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou a máquina. Eu já fiz alguns testes. Essas marcas que vocês estão vendo aqui não são marcas dela, tá? São marcas da máquina anterior. Com essa aqui eu fiz muito pouca coisa ainda. Já cortei algumas coisas, já fiz algumas gravações, já fiz alguns testes. E eu também quero mostrar para vocês aqui hoje. Enfim, vamos lá. Aqui nós temos algumas diferenças em relação à máquina anterior. A primeira diferença aqui que eu vou pontuar para vocês é que nessa máquina eu coloquei o motor do eixo X fora do suporte do laser, né? Na anterior eu havia colocado o motor aqui na parte de trás, então a gente agregou um pouco mais de peso ali. Naturalmente a máquina ela tinha um pouco mais de vibração quando ela se movimentava, né? Porque era um peso bem maior ali, né? Um motor desse pesa 300 e poucos gramas, então é bastante coisa. Então a primeira modificação foi tirar o motor de cima do laser. A segunda modificação, vou mostrar do lado de cá, foi abaixar um pouquinho o perfil aqui do eixo X. Abaixei também o motor do eixo Y, né? Ele ficava aqui 2 centímetros mais alto. E também cheguei um pouquinho o eixo X para trás, tá? Essa modificação do eixo X, ela foi meio que pensada para fazer com que o laser pudesse trabalhar aqui na frente, a máquina chegasse toda aqui na frente e o laser não esfregasse aqui no perfil, tá? Porque antes, na máquina anterior, o eixo X ficava aqui no meio, então quando a máquina chegava, o laser esbarrava aqui, mas as roldanas ainda não tinham chegado aqui na frente ainda. Então agora, se eu mandar a máquina vir toda para frente, a roldana do eixo Y vai bater aqui nesse parafuso que estica a correia, e o laser ainda consegue movimentar aqui na frente sem esfregar em nada. Então aqui na parte do eixo X ainda nós temos a correia. Aqui no caso ela ficou um pouco maior, né? Ela ficou com o dobro de tamanho, porque ela faz a volta, né? Passa aqui no motor e lá na frente ela passa numa roldana, que eu vou mostrar para vocês também. E as pontas dela são presas aqui no meio, né? Essa peça branquinha aqui foi feita na impressora 3D. É uma espécie de um suporte, né? uma sustentação para evitar que as correias puxem os parafusos para fora, né? Por causa da força que faz ali. Desse lado aqui nós temos um suportezinho que foi feito na impressora 3D, uma espécie de um mancal, né? A polia está aqui dentro. Aqui nós temos a caixa da eletrônica, que eu vou mostrar para vocês também. Enquanto vai ligando aqui, nós vamos falando aqui sobre a nossa esteirinha, né? Essa esteirinha foi feita de MDF, foi cortada na máquina anterior para a máquina anterior. Só que como na outra eu usei só metade, sobrou e eu acabei aproveitando aqui. Já essa caixinha de eletrônica foi feita nessa máquina, né? Foi cortada aqui justamente para ela mesma. Ficou bem legal. Aqui na frente nós temos
A tela, que é muito funcional, tá? Muito legal. Já vou mostrar para vocês também. Aqui na parte de cima um botãozinho para ligar e desligar. E aqui uma ventoinha para refrigerar a placa, né? Essa tampinha, ela é solta, tá? Eu não parafusei, não colei, justamente para que, caso fosse necessário uma manutenção, a gente conseguisse acessar aqui a eletrônica com facilidade, né? Então, essa ventoinha deixa a nossa placa sempre fresquinha, os drivers sempre geladinhos, então a nossa máquina trabalha aí sempre tranquilinho. E aqui na parte de trás tem uma abertura onde entra os cabos e sai o ar também. Aqui na frente vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a tela, né? A tela, ela tem assim uma imagem razoavelmente boa, né? O touch dela também é um touch confortável, não precisa fazer força, né? Não é um touch semelhante ao de um smartphone atual, mas é muito bom. Aqui nós temos algumas informações. No caso aqui temos o eixo X está no zero, porque eu acabei de ligar a máquina. O Z também está no zero, mas ele se mantém sempre assim, porque ele não tem movimentação automática. O Y também está no zero, porque a máquina acabou de ligar agora. E esse S aqui, sinceramente não sei o que ele representa, né? Quando a máquina está se movimentando, esse número vai subindo e descendo também. Aqui o símbolozinho do Wi-Fi e mostrando que está conectado, tá? Aqui no primeiro botão nós temos opções como apenas ligar o laser, né? 50%, 5% ou desligado. No segundo botão nós temos a parte de movimentação. Aqui em cima temos um botão que destrava os motores, o botão de home. Como eu não uso fim de curso, eu também não uso esse botão. Essa setinha aqui para baixo, parece uma gotinha de cabeça para baixo, escrito position, seria para setar o ponto zero. E esse H home eu não sei qual que é a função, não uso, como eu disse, não tenho fim de curso, não instalei eles aqui, então eu acabo não usando as funções de home. Aqui bem simples, temos os botões para movimentação em X e Y, né? Y menos a máquina anda para frente, Y mais ela anda para trás. X menos para a esquerda, X mais para a direita. Aqui a gente escolhe o quanto ela vai andar a cada toque, pode ser 10 milímetros, 0,1 milímetro ou 1 milímetro. E aqui a gente escolhe a velocidade, que pode ser rápido, devagar ou velocidade média, tá? Então assim, é bem prático, bem funcional, tá? Aqui no engrave é onde a gente seleciona um arquivo para fazer uma gravação ou um corte através do arquivo armazenado no cartão de memória. Eu não usei, tá? Eu não sei qual que é a formatação ideal para colocar nessa máquina, não testei isso ainda, mas é basicamente assim que funciona. Você vai gerar um arquivo, vai colocar ele no pendrive, colocar aqui e selecionar o arquivo, né, por esse local aqui. Aqui em Tools a gente tem algumas informações sobre a placa, podemos ativar e desativar o BIP. Linguagens, que nesse firmware só tem o chinês e o inglês. E aqui a configuração de Wi-Fi. A configuração de Wi-Fi, ela funciona da seguinte forma: você pode conectar a sua máquina tanto em um smartphone através do aplicativo MKS Laser, se não me engano. Por lá você consegue movimentar a máquina, consegue fazer gravações e tal. Eu acredito que para fazer gravação alguma coisa é necessário ter um cartão de memória ali instalado para armazenar esse arquivo, né? Não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E também você pode usar a máquina, controlar a máquina através de um navegador, né? Você vai entrar aqui, vai pegar o IP, né? No caso esse IP que aparece aqui, vai digitar lá no seu navegador e você vai conectar. Porém, não é uma conexão qualquer, tá? Você precisa que a sua placa, no caso a sua máquina, e o seu computador, seja o computador ou notebook ou até mesmo o seu smartphone, estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Ou seja, se o seu computador ou notebook estiver conectado no cabo e a sua máquina no Wi-Fi, não vai ser possível conectar, tá? Os dois equipamentos precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Então agora, pessoal, eu vou posicionar aqui a câmera e eu vou ajustar aqui a altura do laser para que vocês possam ver alguns testes que a gente vai fazer. Essa aqui é uma espécie de um gabarito que eu fiz, né? Uma reguinha de escalas, né?
Então aqui na pontinha mais fina eu tenho 3 milímetros, vai subindo até 10 milímetros. Por que que eu fiz isso? Cada espessura de material que a gente trabalhar vai exigir uma altura específica do laser em relação a esse material, né? A recomendação do fabricante é que para materiais de 3 milímetros a gente trabalhe com o laser a mais ou menos 6 milímetros, né? Acho que 5 ou 6 milímetros de distância do material. Para materiais de 6 milímetros, a gente deve trabalhar com uma distância de 3 milímetros, né? Então a gente tem que abaixar um pouco mais o laser. Aqui eu já testei cortando adesivos, papelão, MDF de 3 milímetros, compensado de 4 milímetros e acrílico de 5 milímetros, sendo que o acrílico é o material mais fácil de cortar, tá? No caso aqui eu usei o preto, que é o mais adequado para esse tipo de laser, tá? Enfim, então é necessário que você faça os seus testes, né? Caso você monte a sua máquina, faça os seus testes para que você possa, né, ter conhecimento aí sobre qual é a altura ideal de funcionamento do seu laser. Nesse caso aqui, para um MDF de 3 milímetros, eu costumo usar a máquina aqui na altura de 4 milímetros. Então eu já fiz aqui um desenho, eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser um corte. Vamos colocar aqui 500 milímetros de velocidade, 100% de potência, e eu vou colocar 3 passadas, né? Seria, suponhamos que ela cortasse 1 milímetro por vez. Então vamos lá, ó. Já está zerado aqui. E vamos fazer uma simulação para que vocês tenham conhecimento. Eu vou ligar aqui um ventilador que joga essa fumaça para fora. Então aqui estamos cortando a 500 milímetros de velocidade, 100% de potência em 3 passadas, né? Vamos ver se vai ser capaz de atravessar. A gente consegue perceber que o laser atravessa, né? Então, ó, aqui essa é a parte da frente e essa é a parte de trás, ó. Cortou certinho, 500 milímetros de velocidade e 100% de potência. Vou chegar aqui um pouquinho o laser para trás, a madeira para trás, e vamos refazer esse teste para vocês verem o laser cortando mais na frente, né? Então aqui a gente vê que cortou, vejam que na parte de baixo aqui o cortezinho ficou bem discretinho, ó, cortou muito bem. Agora vamos fazer aqui uma gravação com a velocidade máxima que essa máquina nos permite hoje, que é 6.000 milímetros, com 100% de potência, tá? Então essa é a velocidade máxima de gravação que a gente consegue extrair dessa máquina. É uma velocidade bastante legal. Então, pessoal, parei aqui, que a gravação é um processo mais demorado, né? Então aqui vocês podem ver, ó, nós fizemos uma gravação a 6.000 de velocidade e 100% de potência. Então, vocês percebem que a gravação ela é visível, ela é bastante destacada, né? Existe aqui um desgaste que o laser fez, né? Um baixo relevo, porém ela não é uma gravação que fica pretinha, tá?
Isso acontece devido à velocidade. Caso queira fazer uma gravação mais preta, é necessário reduzir a velocidade e eu vou mostrar para vocês agora, né? Eu vou tirar aqui parte desse nome, dessa frase que eu escrevi, né, que é o nome do canal, e vamos fazer aqui só o WG, para que vocês vejam que reduzindo a velocidade a gente já ganha bastante nitidez nessa gravação. Agora eu mantive o 100% de potência, né? E coloquei 4.000 de velocidade. A diferença de 4.000 para 6.000 ela é perceptível, mas ela não é tão assim, não faz tanta diferença, tá? A gente consegue observar, mas na prática assim não é tão gigantesca assim não. Então agora vocês vão perceber que a 4.000 as letras ficam mais pretinhas, né? Embora a diferença não seja tão grande na velocidade, mas dá para perceber que a letra já fica bem mais pretinha, ó. Nós temos um relevo um pouquinho mais fundo, né? E a cor da letra fica mais destacada. Então agora vamos fazer aqui com 2.000 de velocidade, que eu já acho que para a potência de 100%, 2.000 pode ser pouco, porque a madeira acaba queimando demais. Essa é a velocidade de 2.000 com 100% de potência. É uma velocidade média que eu costumo utilizar para trabalhar com madeiras naturais, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar é que o MDF ele queima muito mais fácil do que uma madeira comum, né? Que é uma madeira natural. Então você fazer um desenho no MDF com pouca potência é muito mais fácil do que em uma madeira tipo angelim, ou cedrinho, ou cumaru. Nas madeiras naturais você precisa reduzir a velocidade e aumentar a potência, tá? Então ó, vejam que nesse segundo desenho, que é aqui daqui de baixo, a letrinha já ficou bem mais pretinha, né? Bem mais destacado, e a gravação fica mais funda também. Eu acho que para gravações em MDF, tipo nomes, letras, eu acho que 2.000 com 100% fica bastante interessante. Se for gravar uma foto, um desenho, alguma coisa, aí tem que fazer uma calibração mais específica, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer aqui um quadradinho maior e a gente vai colocar essa máquina se movimentando mais rápido para vocês verem como ela se comportaria se movimentando, né, a 100% da sua velocidade. Vamos colocar aqui, ó, 6.000, 100%. Vou colocar 3 passadas só para vocês verem como que ela anda, né? Uma passadinha só é muito rápido e vocês não vão perceber muito bem. Então, ó, 6.000 de velocidade com 100% de potência. Vocês podem ver que quando ela chega nos cantos, o laser dá uma reduzida, né, no brilho. É porque a potência ali está ajustada, né? Tá 100% de máxima e potência mínima de 20%. Então, quando ela reduz, quando ela faz a desaceleração para fazer a curva, é natural que a potência do laser seja reduzida, né? Então, pessoal, algumas considerações finais em relação a essa máquina, em relação a esse laser. O laser é muito bom, tá? Ele é de fato bem mais forte do que o laser anterior que eu mostrei aqui para vocês. A gente consegue cortar em velocidade maior ou em menos passadas, né? Caso a gente faça a comparação com a mesma potência do laser, né? Mesma potência configurada, né? 100% no Lightburn, por exemplo. Podemos dizer que a gente tem o dobro de potência, na realidade temos o dobro de potência, e a gente consegue praticamente sim o dobro de velocidade. No laser anterior, para cortar um MDF de 3 mm, eu usava uma velocidade de 400, né, de 300 a 400 milímetros,
e em 4, 5 até 6 passadas, dependendo do material. Eu digo material assim porque existem variações de MDF, né? O MDF mais escuro, como é esse, ele é um pouquinho mais duro de cortar. Existe uma variação de MDF que ela é um pouquinho mais clara. Esse é mais fácil de cortar, tá? Então fica a dica para vocês aí. Agora, com esse laser, vocês puderam ver que eu coloquei 500 de velocidade, 3 passadas a 100% de potência. Então é o máximo de potência que o laser consegue oferecer, né? Numa velocidade até que bastante razoável, né? O dobro de velocidade que eu conseguia fazer com uma outra máquina. Uma outra coisa que eu observo, esse laser esquenta muito menos do que o outro, pelo fato dele ser mais forte, ele acaba forçando menos, vamos dizer assim. Acho que no outro caso, como a gente tinha que passar mais vezes, ele ficava mais tempo ligado, então acho que ele acabava aquecendo um pouco mais, né? Nesse caso aqui a gente já tem um laser sempre bastante frio, não noto nenhum aquecimento nele. Os motores também, como a máquina ficou muito levinha, muito ajustada, os motores também não esquentam, muito legal também. A movimentação é muito suave, os drivers fazem muita diferença, né, na movimentação. A máquina não faz barulho, ela não tem vibração, mesmo quando ela está andando mais rápido, ela não tem barulho. Então assim, ficou muito legal mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Em um vídeo próximo, caso haja interesse do pessoal, eu posso preparar o material dessas peças que a gente cortou, que eu usinei aqui para fazer a montagem, e de repente disponibilizar para o pessoal, né, o arquivo das peças, de repente disponibilizar até mesmo as peças já cortadas, se for o caso. Podemos também disponibilizar uma lista de parafusos, uma lista de peças, né, que podem ser estudadas aí e montadas para vocês, tá? Aqui eu uso esse mini ventilador para jogar toda a fumaça que é gerada ali para uma janela que fica aqui na frente, porque o cheiro do MDF cortando e gravando é muito forte, dá muita fumaça, e eu, como já tenho uma alergia, isso acaba me prejudicando mais. Então tem que ter aqui uma ventilação com certeza. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais da máquina. Infelizmente, como eu comentei com vocês aí no começo do vídeo, por motivos particulares eu vou ter que disponibilizar ela para venda, né? Estou colocando ela à venda. Caso alguém tenha interesse, o meu contato vai estar aqui embaixo. É só falar comigo lá no WhatsApp, beleza? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!